Imprensa e sistema representativo. Textos, autores e circulação de ideias. Pesquisa coordenada pela professora doutora Silvana Mota Barbosa, do Departamento de História, e realizada por Rafael da Silva Nascimento, Rafael Guilherme Santoro Silva e Rodrigo Campos Varandas, estudantes de graduação no curso de História na Universidade Federal de Juiz de Fora. O trabalho tem como objetivo discutir o caso do assassinato do jornalista Líbero Badaró, na província de São Paulo. O caso teve considerável impacto nos momentos finais do primeiro reinado. O evento suscitou debates na imprensa acerca do mandante e as motivações do assassinato. O Observador Constitucional, jornal de Badaró, sustentava a versão de que Cândido Japiaçu, ouvidor da comarca na província, teria sido o mandante, já que ambos cultivavam um desafeto público de longa data, constatado por meio de ofensas direcionadas ao ouvidor ao longo das edições do jornal e pelos discursos de Japiaçu nas assembleias provinciais. A principal desavença de Japiaçu contra Badaró diz respeito ao conteúdo publicado por sua folha, que tecia deveras críticas ao imperador Pedro I e às medidas inconstitucionais apoiadas por seu governo. Para nossa investigação, optamos pela análise do Observador Constitucional e Impressos do Rio de Janeiro, Astreia, apoiador do Jornal Paulista, e o Verdadeiro Patriota, oposto às posições políticas de ambos. Líbero Badaró nasceu em uma província da Itália e veio para o Brasil em 1826. Proveniente de uma família abastada, Badaró se dedicou ao estudo de línguas e filosofia, eventualmente se tornando médico. Apesar do interesse pela fauna e flora brasileira, sua vinda teria sido motivada por questões políticas. Morou inicialmente no Rio de Janeiro, onde provavelmente conheceu José da Costa Carvalho, editor do Farol Paulistano, e com a ajuda do amigo mudou-se para São Paulo, onde em 1829 fundou o Observador Constitucional. Ao que as fontes indicam, Badaró era reconhecido por suas ações benevolentes, prestando serviços médicos muitas vezes gratuitos. Lecionava no curso de Direito e realizava reuniões em sua residência, com finalidade de discutir questões políticas, principalmente críticas ao governo de Dom Pedro I. O Impresso de Badaró se propunha a ser uma folha política, uma ferramenta intermediária na relação entre os leitores e a aplicação da Constituição. Se denominavam defensores da liberdade de imprensa e não poupavam críticas ao imperador e à administração provincial. Líbero Badaró foi atacado na noite de 20 de novembro ao voltar para casa. Foi surpreendido por dois sujeitos que diziam trazer uma demanda contra o ouvidor Japiaçu a ser publicada em sua folha. Por estar tarde, Badaró pede para que eles retornem em outro dia. Os homens se afastam um pouco e disparam contra o jornalista, que faleceu 21 horas depois. Na edição do dia seguinte do Observador Constitucional, afirma-se que Badaró teria identificado os dois homens como alemães e que a demanda era apenas um pretexto para que os mesmos identificassem o homem certo para o assassinato. Os alemães foram presos e julgados na província de São Paulo, enquanto Japiaçu foi escoltado para o julgamento no Rio de Janeiro, o que levou o jornal a acusar Dom Pedro I de ter envolvimento no assassinato. Com a transferência do principal acusado para a corte, os debates também atingem a imprensa carioca, que discute o acontecimento em suas páginas. O Verdadeiro Patriota sai em defesa do ouvidor Cândido Japiaçu, fazendo uma crítica à maneira que o periódico Astreia narra os fatos ocorridos durante o assassinato. O jornal acusa o periódico de tratar os acontecimentos sem o devido respeito à verdade, levantando questionamentos acerca de furos existentes dentro da narrativa apresentada no Astreia, e faz uma transcrição narrativa do Observador Constitucional em relação ao caso. Além disso, levantam a hipótese de uma conspiração contra o ouvidor Japiaçu, que estaria sendo injustiçado e culpado por um crime talvez cometido por outro inimigo do italiano, e que seu nome só teria sido citado para ligá-lo ao crime. O jornal tem a clara intenção de desqualificar as provas existentes sobre o caso, saindo em defesa de Japiaçu. O jornal Astreia narra o fato utilizando alguns elementos presentes no jornal paulista, mas também trazendo mais elementos acerca do caso. A parte que nos chama a atenção é o surgimento de mais uma versão, onde os assassinos teriam confessado, enquanto bêbados, que teriam matado o jornalista italiano sob o mando do ouvidor Japiaçu. Além disso, a versão adiciona mais um alemão entre os assassinos. O jornal exalta a figura de Líbero Badaró, de maneira que é criado um antagonismo entre o ouvidor e o redator. Seja qual for a versão correta, o que sabemos é que apenas Henrique Stock, um dos assassinos, foi condenado em São Paulo. A edição 160 do Observador Constitucional publica uma carta de grande indignação quanto à não condenação de Cândido Ladislau Japiaçu. Ao que a carta atesta, o processo não foi levado à frente por falta de evidências que provassem o mando do assassinato pelo ouvidor. Não conseguimos, entretanto, encontrar o processo para analisá-los mais a fundo, sendo este um dos pontos a serem explorados em nossas futuras pesquisas.